Minha palavra hoje será direcionada aos meus compatriotas brasileiros. Faço isto com o meu coração aberto. Vou tentar ser sucinto, conciso em minhas palavras, mas bem claro para que não haja má compreensão do tema. Eu sou o pastor Joel Lopes de Assis. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus que me deu a vida e me deu o privilégio de ouvir, entender e poder compartilhar o seu dito com os meus compatriotas queridos. Madrugada de 4 de julho de 2023. Meu celular ficou ligado na Rádio Jardim durante a noite. Acordei, ouvi a Rádio Jardim, a dupla Silvano e Adonir e seu grupo musical cantando aquele hino que diz: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é assim que vai ser. Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há o que temer. Eu não imaginei que meu Senhor estava falando comigo através daquela música. Eu dobrei meus joelhos ao lado da cama para orar, com o desejo de clamar pelo Brasil, mas pedi ao Senhor para falar comigo pela palavra dele. Eu ia abrir a Bíblia e onde meus olhos fitassem seria a mensagem que ele me daria. Quando eu peço a ele para me falar desta maneira, eu sempre o faço com fé, porque incontáveis vezes ele já me falou quando eu pedi que me falasse por meio desse método. Depois que pedi a ele para me falar, abri a Bíblia de modo aleatório e foi exatamente em Ezequiel capítulo 33, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Esta palavra do Senhor veio a mim, disse Ezequiel. Abro aspas. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra, e tocar a trombeta para advertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para divertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Fecho aspas. Apesar de ter ficado grato pela mensagem que me foi dada, senti temor por causa do peso da responsabilidade que me foi imposta. Mas acreditem, não ficou somente nisto. Quando liguei meu computador e abri a Gateway Bible, a Bíblia Gateway, que traz um versículo a cada dia, foi uma confirmação de que nosso Pai Celestial está atento ao que está acontecendo. O versículo do dia foi primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Abro aspas. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. Fecho aspas. Observaram o final do versículo? Uma confirmação de que o hino Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, foi uma mensagem divina. Ainda mais, meus queridos, no dia 4 de junho de 2023,
a Rádio Jardim estava rodando 9 programas completos, cada um deles com cerca de 130 áudios. 130 multiplicado por 9, chegamos a um total de 1.170 arquivos de áudio em MP3, mais os 323 áudios no quadro Orando no Jardim e alguns outros extras, chegamos a um total de 1.493 áudios, aproximadamente 1.500 áudios. O Espírito Santo escolheu exatamente aquele hino Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Lembrando ainda que são em torno de mais de 60 hinos que estavam rodando. Algumas irmãs de nosso grupo Jardim de Oração, quando estão orando pela rádio, dizem: Senhor, a tua rádio Jardim. Nossa irmã poetisa Clélia Barros tem uma série de poemas na grade de programação da rádio. Um deles diz assim, em um dos versos: Ora, clamando a mim, também te respondo pela rádio Jardim. Glória a Deus. Vamos voltar ao cerne, ao âmago da questão. O Senhor Deus Todo-Poderoso, onipresente e onisciente, eu enfatizo estas palavras, quer que o povo que se chama pelo seu nome tome uma posição e se humilhe, ore, busque a sua face e afaste-se dos seus maus caminhos. Ele ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e vai curar a nossa terra, o Brasil. Esses gafanhotos devoradores da terra brasileira, esses corruptos, ladrões, malfeitores, serão caçados, serão assoprados pelo vento veemente e impetuoso que nós pedimos ao Senhor que mande sobre a nação brasileira, avivando as igrejas. Deus promete levantar-se do seu trono para atender o necessitado, como diz o Salmo 12, no versículo 5, abro aspas, por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, fecho aspas, diz o Senhor, e lhes darei a segurança que tanto anseiam. O Senhor quer que os cristãos e todos os compatriotas saibam que a espada caiu sobre a nação brasileira, mas ainda há esperança. E aqui, como atalaia, venho em nome de Jesus Cristo conclamar para que haja uma tomada de posição do povo cristão. São milhares que estão levando a vida como se nada estivesse acontecendo, enquanto esses cristãos estão tosquenejando, cochilando, o comunismo vai aos poucos solapando as bases da nação brasileira. Eles querem destruir a família tradicional, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, querem destruir o cristianismo. Com certeza, é o espírito do anticristo que aumenta sua pressão sobre nossa querida nação. Tenho certeza de que Deus, o Criador, está permitindo isto por causa do pecado dominante, como nos dias em que os midianitas atacavam Israel e roubavam tudo, e durante 7 anos a nação empobreceu, porque pecou contra o Senhor. Querem verificar? Vejam Juízes, capítulo 6. Ainda há esperança. O Senhor Deus, o Criador, Jeová, fez uma declaração e uma promessa. Abro aspas. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos,
Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Fecho aspas. Pronto, o recado foi dado. A trombeta foi tocada, como atalaia que guardava as cidades no passado. Tenho dito em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Senhor Deus, tem misericórdia. Já estou no finalzinho do vídeo, mas preciso enfatizar algo que eu estava deixando. O versículo 7 do capítulo 33 de Ezequiel diz assim, abro aspas, Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Fecho aspas. Tomei a liberdade e com a autoridade do Espírito Santo que zela pela palavra de Deus para lembrar que a igreja redimida é o Israel espiritual. Estou falando isto porque alguém pode até duvidar e afirmar que este capítulo 33 de Ezequiel foi para o povo de Israel. Mas nós somos o Israel espiritual. A igreja de Jesus é o Israel espiritual. Quem tiver dúvida, examine o capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. Neste capítulo está muito claro que os gentios foram enxertados na videira. Assim estou cumprindo a missão que me foi dada e passando a cada um de vocês. Ore pelo Brasil. Avise aqueles que estão ao seu alcance. Depressa, porque o tempo está findando.